Oi, nesse vídeo nós vamos tratar das questões dos quizzes da semana 2 de Algoritmos e Programação de Computadores 2. Para você que está assistindo do YouTube e não é ainda nosso apoiador classe A, considere se tornar um. O link está aqui na descrição para você ter acesso aí a também os vídeos das atividades avaliativas dessa semana, das próximas semanas, não só dessa disciplina, como também das outras disciplinas. Ou seja, o nosso material completo disponibilizado exclusivamente para apoiadores classe A. Não deixa também de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Primeira questão aí, tratando da videoaula de programação orientada a objetos 1. Uma questão aí que foi colocada aí só por colocar, porque está perguntando paradigma que utiliza dados e procedimentos encapsulados numa mesma entidade. Esse paradigma, claro, é o de programação orientada a objetos. É claro que é isso, né? Não teria nem outra coisa para ser, porque é justamente esse o princípio fundamental aí de se criar um objeto, né? Temos aí dados, variáveis, atributos, juntos com o que a gente chama de métodos, comportamentos ou procedimentos. Tudo isso junto, encapsulado numa coisa só, que é o que a gente chama de objeto. A técnica fundamental da programação orientada a objetos que permite reutilizar código é. Aí aqui a gente está na videoaula de programação orientada a objetos 2. Temos aí as opções de herança, polimorfismo, modularização, sobrecarga de operadores e estrutura de controle. Claro que estrutura de controle não é relevante aqui, porque isso é o que a gente viu em algoritmos 1, isso aqui não é exclusividade de programação orientada a objetos. A modularização também não, porque isso também é permitido fora, né? Esse conceito também é importante, ele já existe desde antes da programação orientada a objetos. E aí a gente fica com sobrecarga de operadores, polimorfismo e herança. Sobrecarga de operadores é simplesmente você dar o poder de que um operador, por exemplo, o operador mais, ele seja usado em classes diferentes. Então você pode somar números, somar strings, somar listas e assim por diante. Isso é sobrecarga, o mesmo operador com sentidos diferentes dependendo do contexto de classes em que você aplica ele. Então isso aqui não é, apesar de muito importante, uma técnica fundamental da programação orientada a objetos, porque o importante aqui é algo que dê a nossa capacidade de reuso, dê a nossa capacidade de reuso um poder maior, né? Então, nesse sentido, o reuso na sobrecarga de operadores, ele é importante, ele acontece de fato. Você reutiliza o mesmo operador para contextos diferentes. Nesse sentido, o polimorfismo também ajuda a gente a ter reuso no sentido de que você passando por vários objetos que são essencialmente objetos de tipos específicos diferentes, pensando num contexto de herança, se eles estão conectados a uma classe pai, uma classe acima deles, comum, você pode tratar esses objetos como sendo todos dessa classe maior, dessa classe mais generalizada. Polimorfismo, então, é uma técnica muito importante na programação orientada a objetos. Mas quem mais é útil aqui para o reuso é a própria herança, porque não faz sentido ter polimorfismo sem ter herança. A herança é primordialmente, comparado aí com polimorfismo e sobrecarga, um conceito, uma técnica que permite reuso, porque é justamente por causa da herança que a gente consegue aí reutilizar código, porque a própria ideia de herança é para reuso, né? Então eu dei exemplos, né, de classe de animal, de classe de veículo. A ideia é que por meio de a estrutura de hierarquia de herança que a gente tem nessa forma de programação orientada a objetos, você consegue fazer com que coisas em comum entre classes específicas estejam definidas ou pelo menos
descritas, né, a possibilidade delas numa classe acima, numa classe mais abstrata, numa classe mais genérica. Isso ajuda muito em termos de reuso. Então, em vez de você ficar escrevendo a mesma coisa em centenas de classes, você sai escrevendo essa coisa num lugar só e você pode reusar isso através de herança, através dessa ideia de herdar atributos e comportamentos e assim por diante. Então a herança, sem sombra de dúvidas, aí é a principal técnica que a gente tem que permite reutilização de código. Portanto, a alternativa A. E o nosso quiz objeto educacional aqui falou da questão de um operador específico, de operador menor ou igual. Ele pode ser feita a sobrecarga desse operador usando o método LE, né, underline, underline, LE, underline, underline. Que LE aí é no sentido de less equal, tá? Então, menos, né, menor ou igual, less equal, tá? Esse aqui é less than, aqui less or equal não é assim que o Python oferece. NE seria not equal e GE seria greater than, né? Então, less aqui é de menor, equal de igual. O outro aqui é o less than. E aí eu me lembrei que tem essa página aqui que pode ser útil. Vou até colocar ela na descrição, que ela pode ser útil aí para consultar aí conforme a necessidade. Ó. A gente vê ó, que em relação à ordem, a gente tem o less than é só menor, LE, né, que é less equal, é menor igual, equal é só EQ, not equal, que é exclamação igual, é NE, greater equal é maior igual, e só greater than é maior, tá? Então, é isso que significam esses outros aqui, tá? Então, LT aí é só menor, not equal e greater equal. Como a gente quer o menor igual, claro aqui que a gente usa o A. Então, foram bem simples aí, diretos, as questões dos quizzes da semana 2. Espero que você tenha entendido e até mais.